Organizar a informação do mundo, torná-la útil e acessível. Isso motivou a criação do Google News Lab, plataforma de ferramentas para jornalismo do Google. O coordenador do projeto na América Latina, Marco Túlio Pires, veio à PUC apresentar as novas possibilidades aos futuros profissionais da área. O que não falta no mundo de hoje é informação. Mas com essa avalanche de notícias que chegam por todos os meios, é difícil para o consumidor avaliar o que realmente merece credibilidade. Eu gosto sempre de olhar mais de um veículo para ver a mesma informação sob diferentes óticas. Se eu sentir que aquela notícia pode ter uma nuance diferente em outro veículo, eu verifico, claro. Verdadeiramente eu me informo por coisa que eu considero confiável. O veículo seria o Globo no Twitter. Eu não checo não, mas eu acho que o Globo tem credibilidade, eu confio, assim, mas óbvio que eu tenho meu próprio filtro para saber quando eles estão sendo sensacionalistas ou não. E é isso, eu acho que eu leio e interpreto por mim mesmo também, obviamente. Com o aumento da oferta de informações, se tornou ainda mais difícil para os jornalistas distinguirem o que deve ou não ser considerado. Trabalho com checagem de dados, então eu preciso estar sempre bem informada. Então, normalmente, antes de recorrer às fontes tradicionais, enfim, a grande mídia, eu procuro veículos de checagem de dados também, porque às vezes eles já têm alguma coisa que me interessa e que já muda o que eu vi anteriormente numa outra notícia. Então, sim, eu sempre faço essa dupla jogada, assim, essa dobradinha. O profissional da palavra, mais do que nunca, deve estar aliado aos números. O jornalismo de dados é uma das áreas oferecidas pela Google News Lab. A plataforma ensina o profissional a interpretar bases de dados e transformá-las em fontes confiáveis. O Google News Lab também disponibiliza outras ferramentas que ajudam na verificação da credibilidade das notícias e na inovação das narrativas. Uma história pode ser contada com o uso de óculos de realidade virtual, por exemplo. A checagem de dados ela já existe como princípio jornalístico. E a gente tenta mostrar que a checagem de dados no contexto atual ela é a transformação dessa checagem de dados que sempre existiu num produto jornalístico, que você coloca ali na página inicial, você tem uma metodologia de checagem, você faz a checagem do discurso público e por aí vai. Então eu acho que a recepção está muito boa. Cada vez mais as redações brasileiras estão trazendo esse produto para frente para combater a desinformação online. O jornalista apontou ainda a relação entre o direito do acesso à informação e o direito à privacidade. Uma dicotomia falsa, você fala assim, a gente precisa ter acesso à informação, mas a gente tem que abrir mão da privacidade. Isso não é verdade. A privacidade ela é respeitada, esses dados eles são normalizados de modo que é impossível você detectar quem foi que fez aquela busca específica e o acesso à informação ele é importantíssimo. E o jornalista ele tem que ter responsabilidade em relação a isso, ele precisa entender quando que o interesse público está acima da privacidade. Né? Se a gente está falando de um agente público, se a gente está falando de um crime, se a gente está falando de alguma coisa que o interesse público está maior que a privacidade e isso precisa abrir. Se não, jamais, nunca, o direito à privacidade ele deve ser garantido. Eu acho muito positivo, todas as novas ferramentas que estão surgindo, elas permitem que o jornalista exerça seu papel e faça as checagens e as verificações de uma maneira muito mais contundente, muito mais eficaz do que se fazia, por exemplo, 10, 20 anos atrás. Não é o fato do deslumbramento com a tecnologia, mas com a possibilidade da tecnologia dar subsídios, recursos para as velhas práticas, os antigos valores do jornalismo, né? Que é a credibilidade, a verificação, né? E o bom trabalho.